Você sabe o que é mais comum entre pessoas que parecem ser fortes, resolvem tudo sozinhas, e estão sempre exaustas? É que elas não conseguem pedir ajuda. E por causa disso, elas também não conseguem ser verdadeiramente felizes. Talvez você até tenha o desejo de ser ajudada, às vezes até um desejo ardente que isso aconteça. Só que na maior parte das vezes, vamos falar sério, você nem se lembra de pedir. E quando alguém aparece oferecendo ajuda, o que que você faz? Ou você recusa, ou você começa tentando controlar o que a pessoa vai fazer, o jeito que ela vai fazer, porque você tem medo que as coisas não saiam da forma como você quer. E no fim você acaba sempre frustrada. Isso não acontece porque você é uma pessoa difícil, acontece porque em algum momento da sua vida você entendeu que pedir ajuda é arriscado. E esse entendimento foi um equívoco, tá? Nós vamos falar sobre isso. E pior ainda, ninguém te ensinou a pedir ajuda e você não aprendeu. E não se preocupa que nesse vídeo aqui eu vou quebrar a maior objeção que você tem quando o assunto é pedir ajuda. Você não quer pedir ajuda porque você não quer perder o controle. E também porque você não quer se constranger de dizer que a ajuda que está vindo não está do jeito que você quer. Então, essa sensação de que as coisas vão sair do alcance das suas mãos, nós vamos conversar sobre isso também. Vamos entender uma coisa: em algum momento da sua história, você assimilou a ideia de que não podia pedir ajuda, que não podia dizer que estava exausta, que não podia admitir que não sabia o que estava fazendo ou que estava errada. Você assimilou essa ideia de que você estava sozinha no mundo para resolver seus problemas. E isso pode ter acontecido porque você pediu ajuda depois de pensar muitas vezes: será que eu peço, será que eu não peço? Você ficou ali relutando e quando finalmente você pediu ajuda, a pessoa recusou e aquilo te doeu. Ou então você pediu ajuda e acabou tendo mais problemas porque quem te ajudou não ajudou do jeito que você queria e você teve que fazer tudo de novo, você teve retrabalho e ainda ficou constrangida com a pessoa porque, olha lá, você mudou o que ela fez. Alguma coisa aconteceu. Você falou que estava cansada e ninguém estava nem aí. Eu não sei exatamente o que aconteceu. O fato é, você acabou fazendo um pacto com você mesma em que você estabeleceu que você não podia contar com ninguém, só consigo mesma. Então você estava sozinha para resolver seus problemas. E você tem mantido, provavelmente, esse pacto ao longo da vida. Só que é um pacto muito duro, é literalmente uma armadura que te impede de se conectar verdadeiramente com as pessoas. O nome disso é perfeccionismo. As coisas têm que acontecer do jeito que você estabelece que elas têm que acontecer, no seu padrão de exigência. E você busca isso incessantemente. E eu nem preciso te dizer, mas vou dizer que tem um custo muito alto você manter esse padrão que você estabeleceu. E o custo é o seu descanso, o custo é que você não se sente apoiada, o custo é que você não tem uma sensação de plenitude na vida. E cientificamente falando, isso custa a sua felicidade. Deixa eu te mostrar esse livro aqui do Sean Achor, The Happiness Advantage. Esse autor tem outros livros que estão em português, inclusive O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é bastante conhecido. E ele diz basicamente o seguinte, que suporte social é o maior preditor de felicidade, mais até do que sucesso, mais até do que realização pessoal. E ele mostra que nos momentos de maior estresse, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que se aproximam de outras pessoas, aquelas que buscam o suporte social ativamente, que investem nas suas conexões. Segundo o autor, o sucesso orbita ao redor da felicidade e não o contrário. Vários estudos mostram que funcionários felizes têm níveis mais altos de produtividade, geram mais vendas, têm melhor desempenho em cargos de liderança e recebem avaliações de desempenho e salários mais altos. Ou seja, quando você não sabe pedir ajuda, você está bloqueando a base da sua força. Por isso que agora eu vou te passar os 3 pilares para você reaprender a pedir ajuda, de um jeito leve, de um jeito respeitoso consigo mesma. Mesmo que você tenha passado a sua vida toda tentando resolver tudo sozinha. Quando eu falei reaprender, você ouviu certo. Pedir ajuda é uma habilidade, significa que você pode desenvolver essa habilidade. E agora eu vou te mostrar realmente um passo a passo de como desenvolver essa habilidade, olhando para dentro e refletindo nos seus comportamentos essa mudança que vai acontecer aí dentro de você.
Fora que nesse processo de reaprendizagem, você vai descobrir uma série de coisas sobre si mesma. Eu tenho uma mentorada que ficou chocada com o quanto ela tinha essa necessidade de ser cuidada e ela não se permitia receber o cuidado, simplesmente porque as pessoas em volta dela não tinham ideia do que ela estava sentindo e do que ela realmente queria dessas outras pessoas. Então, se prepara, isso aqui é forte e profundo. Pedir ajuda não é instinto, é treinamento, e a gente vai aqui pilar por pilar. O último pilar é o mais difícil, mas também é o mais libertador. E o primeiro pilar eu espero que você já tenha atingido só com esse vídeo aqui, que é justamente o reconhecimento de que esse padrão de autossuficiência, ele não é bom para você. Isso te afasta das pessoas. Por quê? Porque você quer fazer tudo sozinha e você se sente sozinha. E ao se sentir sozinha, vamos aqui, de verdade, você não se sente também triste nos momentos em que você pensa assim: ninguém me entende, ninguém pode me ajudar, ninguém sabe o que eu estou passando? Isso não traz tristeza? Então, é óbvio que a ciência está certa, isso te afasta da felicidade. A gente é muito mais feliz quando a gente está com o outro, conectado com o outro, quando a gente tem alguém que entende o que a gente está passando. O segundo pilar é reeducar o seu conceito de ajuda. O objetivo da ajuda não é diminuir você, tirar o seu poder, ter alguém para fazer por você. Isso pode também ser uma consequência da ajuda, mas a ajuda ela serve para te sustentar, para tornar o caminho mais fácil para você. Então, não é que a pessoa não possa fazer o que você está pedindo para ela fazer, mas é que você pode obter ajuda de outras formas, que não só essa de pedir para alguém fazer por você. Quando você revela o que você está sentindo, a sua dificuldade, quando você demonstra o quanto você está se sentindo vulnerável numa determinada situação, isso é um pedido de ajuda. Porque muitas vezes a pessoa pode se oferecer para te ajudar de uma forma que você nem estava imaginando. E pode até ser uma ação concreta realmente. Mas você talvez tenha se fechado para essa possibilidade de que a ajuda tem várias formas de vir para a sua vida. E que a gente não precisa necessariamente conseguir fazer tudo sozinha. Na verdade, é muito mais agradável quando a gente consegue fazer as coisas junto com as outras pessoas. Você já experimentou trabalhar em equipe? É um sentimento muito interessante quando você sente que o que você faz impacta outras pessoas e a ação das outras pessoas impacta você também. Eu tive uma experiência muito forte disso quando eu fiz teatro. Eu fiz 2 anos de teatro. E no teatro você precisa que o seu ali companheiro de palco ele faça parte dele. Porque se ele não faz a parte dele, fica difícil você fazer a sua. Só que o teatro, o maior treino que a gente tem no teatro é do improviso. Por quê? Porque muitas vezes o colega da gente não consegue fazer a parte dele. E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar e vai falar assim: você não fez a sua parte. Você não vai dizer isso. Você vai simplesmente improvisar e a partir do erro dele, você ajusta a situação, você corrige a cena. Porque está todo mundo vendo. Então, no teatro, a gente aprende que a ajuda do outro, a participação do outro, ela não precisa vir perfeita, mas você precisa do outro para contracenar com ele, para formar a cena. E é sobre isso que é a ajuda, é você estar fazendo alguma coisa com outras pessoas. E isso é extremamente recompensador, e isso faz a gente se sentir mais feliz, mais gente, mais pertencente àquilo tudo que está acontecendo. É sobre isso que é a ajuda. Então, reformular esse conceito é muito importante e é o segundo pilar. Esses 2 pilares que eu acabei de te falar, eles se referem à forma como você percebe as situações, a sua mentalidade. E a gente vai para o terceiro pilar, que é o mais desafiador, que é justamente quando a gente pega toda essa mentalidade de obter ajuda, de pedir ajuda, de aceitar ajuda e leva ela para a prática. E o terceiro pilar é o seguinte: você assimilou esse comportamento de recusar ajuda, de nem pensar em pedir ajuda, com base na repetição. Você fez aquele pacto que eu te falei,
que você, resolveu que ia fazer tudo sozinha, que era mais seguro fazer tudo sozinha. E aí quando você pensava em pedir ajuda, você já falava: "Não vale a pena". E você repetiu isso para si mesma muitas vezes. Então agora o que que você vai fazer? Lembra que eu te falei, é um processo de reaprendizagem? Você vai se treinar para pedir ajuda. E a melhor forma de fazer isso é passar um período buscando oportunidades de obter ajuda. E essas oportunidades, elas não precisam ser grandes oportunidades. Você pode começar com coisas pequenas. Na verdade, você deve começar com coisas pequenas. Toda aprendizagem, ela vai do mais fácil para o mais difícil. Então, nesse momento, na sua vida, o que está acontecendo que você pode pedir ajuda e que a ajuda que vem ela não precisa necessariamente ser totalmente excelente, totalmente dentro dos padrões que você estabelece para si mesma e etcétera. Você pode pedir para alguém colocar a mesa para você do almoço, você pode pedir para alguém enxugar a louça, por exemplo. Se você é gestora, se você é líder, você pode delegar alguma tarefa operacional. Se você é empreendedora, tem alguma coisa que você está fazendo que você pode pedir para alguém te ajudar a fazer ou corrigir para você, revisar para você? Então, começa a deliberadamente buscar essas oportunidades. E eu também te desafio a deliberadamente começar a falar sobre as suas dificuldades com as pessoas, sobre o quanto que está difícil você empreender, por exemplo, o quanto que está difícil você liderar. Você não precisa falar isso para todas as pessoas, você pode selecionar pessoas para falar sobre isso. Então, se você é líder, você não precisa se abrir para a sua equipe e falar: "Ai, gente, está muito difícil liderar você", não é isso. Mas você pode pegar um outro líder e conversar, buscar se conectar com esse outro líder e falar sobre as suas dificuldades e perguntar se ele já resolveu essas dificuldades na vida dele. Você pode buscar essa conexão. A ideia aqui é você aproveitar pequenas coisas para se conectar com as pessoas. E dessa forma, você vai começar a se abrir, a se treinar para essa abertura de pedir ajuda novamente, de parar com esse modus operandi, que é um padrão repetitivo que você aprendeu, de que você tem que fazer tudo sozinha. Resumindo o desafio, nos próximos dias você vai ficar alerta para todas as possibilidades em que você pode pedir. Pedir um café, pedir uma opinião, pedir companhia. E, já que a gente está falando sobre pedir, eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser fazer a minha mentoria, tem um formulário de mentoria aqui embaixo, é só você fazer lá a aplicação que eu ou a minha equipe a gente vai entrar em contato com você. E eu te falei que internamente tem um trabalho que você precisa fazer, e esse trabalho é a chave que vai facilitar o seu pedido de ajuda. Você automatizou o comportamento de não pedir ajuda. E agora você vai ficar alerta para os momentos em que você pode pedir ajuda. Dentro de você, é como se você tivesse uma versão editada que tem uma mecânica, como eu disse, automática. E essa mecânica automática é a seguinte: eu faço sozinha, eu faço sozinha, eu faço sozinha. Quando você se pegar vivendo isso, você para e olha para dentro e começa a perceber o que você está sentindo ali. Se você está agoniada porque tem que fazer tudo correndo, se você está com sentimento de sobrecarga, se você gostaria de conversar com alguém e desabafar que está muito difícil, o que que você está sentindo? Volta a sua atenção para o que está acontecendo dentro de você, porque é aí que está a chave da ajuda que você vai pedir. Então, talvez você, num determinado momento, precise simplesmente de uma troca de ideias, precisa compartilhar o que você está sentindo. E essa é a ajuda que você está apta a receber. Então, a ideia é que você saia desse automatismo de eu faço tudo sozinha e comece a se voltar para si mesma e se fazer certas perguntas. E a principal pergunta é: o que que eu estou sentindo nesse momento? Eu estou satisfeita com a forma como eu estou lidando com essa situação? E isso vai te trazer uma autenticidade nas relações que você não tem nem noção. Porque muitas vezes você está
desempenhando um papel ali, um retrato que você deseja demonstrar de que você consegue fazer tudo sozinha realmente, que você é autossuficiente. E você se acostumou a demonstrar isso. Isso virou, como eu te falei, uma rotina, como se fosse uma programação rotineira. É essa programação que você tem que desfazer. E só tem uma forma, é você conscientemente se perguntar se é isso mesmo que você quer continuar rodando. Se é esse programa que você quer continuar rodando aí dentro de você. Esse entendimento de mundo e essa reação diante das situações. E agora vamos para aquela objeção que você tem, que é justamente essa. E se eu tiver que abrir mão do meu padrão de excelência para poder aceitar ajuda? Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu vou me irritar, eu vou acabar brigando com alguém, eu vou me decepcionar, eu vou ter que engolir uma coisa que foi feita de um jeito que eu não queria. Essa sensação de que você vai ter descontrole sobre o que vai acontecer, ela é o maior impeditivo realmente para você pedir ajuda. Mas aí é que tá, que eu estou tentando reforçar com você. Sabe aquela máxima do você quer estar certo ou você quer ser feliz? É mais ou menos por aí. A ajuda não é sobre fazer tudo certo e querer que tudo seja perfeito. A ajuda é justamente sobre isso, sobre você abrir mão de tanta perfeição para poder ter mais conexão, para poder fazer junto. Então, seria mais ou menos o seguinte: eu quero tudo perfeito, mas eu me sinto sozinha aqui e isolada, ou eu quero as coisas feitas, mas eu me sinto pertencendo e está todo mundo feliz em volta de mim, porque está ali comigo fazendo junto, e eu também estou feliz, eu estou incluída nesse todo mundo. Então, é essa a troca que você está fazendo. Realmente, você vai abrir mão de um pouco de perfeição? Provavelmente sim. Mas você vai ganhar muito em conexão, em alegria, em diversão? Vai. E tem mais. Você que provavelmente ajuda todo mundo, talvez você não tenha se tocado de que as pessoas em volta de você, elas deixam de se conectar com você porque você não pede ajuda. Então você não permite que ninguém entre ali no seu mundo e faça com que as pessoas se sintam úteis para você. Você não gosta de se sentir útil para as pessoas mais próximas de você, para a sua equipe, para quem você de fato ajuda, para os seus clientes, você não gosta de ser útil para essas pessoas, mas você não está dando para essas pessoas a oportunidade de serem úteis para você. Principalmente aquelas que estão mais perto de você, que são as que poderiam te trazer mais alegria na conexão. É muito frustrante a gente não se sentir útil para o outro, é ou não é? Mas é isso que você está causando muitas vezes nas pessoas. E eu te digo mais, quando a gente vê alguém muito perfeito, a gente tende a desumanizar essa pessoa, porque ela parece distante. Então, se você é aquela líder que centraliza tudo porque ninguém consegue fazer do jeito que você quer e você não delega, por exemplo, as pessoas te olham e realmente você está reforçando nelas essa sensação de que elas jamais alcançarão o seu padrão e que por isso você é um ente à parte. Elas olham para você com menos humanidade realmente. Porque quando a pessoa é perfeita demais, nós aqui, os mortais imperfeitos, a gente se sente menor e nós estamos aqui no reino dos mortais, enquanto você está lá no Olimpo, junto com os deuses. E isso cria uma distância entre a gente. Então, será que essa distância é uma distância que você de fato quer criar das pessoas? Você quer essa distância para a sua vida? Recapitulando, nesse vídeo aqui você viu o quanto é importante os vínculos que você forma, as conexões que você faz para a sua felicidade e também para a sua performance. Você também viu que o perfeccionismo, apesar de te proteger, ele te isola das outras pessoas. E ainda, pedir ajuda é uma habilidade que você pode treinar. Se esse vídeo tocou você em algo que estava guardado aí dentro, então ele cumpriu o papel dele. Pedir ajuda é um sinal de maturidade, não é fraqueza. E eu adoraria que você me contasse qual é a primeira ajuda que você vai pedir
Assim que você terminar de assistir esse vídeo, me conta aqui embaixo, eu quero saber. E pode ser que você, depois desse vídeo aqui, esteja querendo se aprofundar ainda mais nas questões que te travam, que bloqueiam você de efetivamente correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então eu quero deixar um vídeo sugerido para você, que está aqui em algum lugar, e a gente se vê lá.